Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos estudando essa nova série de lições, respostas bíblicas para algumas dessas questões contemporâneas. Já estamos hoje vamos caminhar para a nossa terceira lição. Já falamos um pouquinho sobre o luto, a pandemia, sobre a questão do aborto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura, que também é um dos assuntos importantes desse momento que nós atravessamos. Entre os assuntos contemporâneos também com grande discussão. Mas antes da gente entrar no assunto da nossa lição bíblica, eu quero dizer para você alguns recados. Primeiro, aquele lá que você já sabe, compartilha, sininho aqui, se inscreve no canal, Instagram se você ainda não segue, siga lá, Facebook, aquela curtida básica para você ficar por dentro de todas as novidades. Tem muita coisa acontecendo, você já viu isso, a gente vem insistentemente falando, a grade agora de programação está um pouco mais estendida, tem outros horários, todos os programas para que sua vida seja edificada por meio do Evangelho. Então, não se esqueça de estar sempre por dentro de todas as redes sociais da nossa igreja. Segundo recado que eu quero te dar é o seguinte: se você ainda não se inscreveu para a Conferência UMA, olha, você vai ficar sem a vaga se você não correr, tá? Nesse ano, a Conferência UMA vai tratar do tema Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Você pode entrar lá no site conferenciauma.org, todas as informações, todos os pacotes disponíveis, tem a possibilidade online, presencial, mas olha, você vê lá todos os palestrantes, a descrição de cada tema, as trilhas, para que você seja edificado e para que ajude também o seu ministério aí a frutificar ainda mais para o reino de Deus. Então entra lá no site conferenciauma.org, se inscreva para que nos dias 26 e 27 estejamos juntos refletindo sobre o Deus de todas as cidades, essa missão em movimento. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, cultura, amiga ou inimiga? Essa lição aqui vai nos dar um panorama de como que essa missão de Deus está sendo realizada no mundo também, né? Separa aí a sua Bíblia, sua lição, caneta, papel, marcador de texto, o que você precisar para que esse momento seja especial para o seu aprendizado e para a sua maturidade no Evangelho. Vamos juntos então estudar a palavra de Deus. Você já ouviu aquela frase assim? O mundo está entrando na igreja. Já ouviu essa frase?
quando essa frase é dita, geralmente ela está tentando descrever alguma realidade ou alguma aparência de realidade em confrontação com a igreja e o mundo. A pergunta da nossa lição de hoje, então, ela faz todo o sentido para essa reflexão. A cultura, ela é amiga ou ela é inimiga? Para que, de fato, serve a cultura? Devemos ou não devemos nos relacionar com a cultura? É possível que Deus use a cultura para a expansão do evangelho? É possível que Deus use a cultura para a missão acontecer no mundo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, ainda a título de introdução, é que as pessoas não vivem da mesma forma. As pessoas não vivem nos mesmos lugares, as pessoas não interagem da mesma maneira com a vida e com o mundo, e isso não é diferente na vida no Evangelho. O Evangelho alcança pessoas em diversos lugares, com diversas maneiras de viver diferente. Isso que é chamado de cultura. São pessoas que vivem em culturas das mais diversas, das mais diferentes da nossa. Mas como que nós podemos relacionar o poder do Evangelho, a presença de Deus, a transformação que Deus está fazendo na história do mundo por entre essas culturas? Devemos apenas rejeitar tudo ou devemos aceitar tudo sem nenhum tipo de reflexão? Ou precisamos fazer o que queremos hoje aqui, abrir a palavra de Deus e buscar a resposta se de fato a cultura é amiga ou inimiga? Algumas questões para a gente refletir antes de eu apresentar aqui o nosso convidado como lidar com as diferentes expressões culturais. Toda cultura é mundana? Toda cultura é uma representação de mundanidade? O cristão deve envolver-se com a cultura? O que o Evangelho fala sobre a cultura? Bom, para nos ajudar nessas respostas, está conosco aqui hoje, nessa lição, o pastor Mendes Júnior. Às vezes é Júnior Mendes, às vezes é Mendes Júnior. Depende da cultura. Depende da cultura. Já começamos contextualizando, né? Pastor Júnior, seja muito bem-vindo, que esse tempo aqui seja abençoador. Obrigado, pastor Samuel, é um privilégio estar com você, privilégio estar com todos os nossos irmãos e amigos que acompanham aqui a Escola Bíblica, para a gente conversar sobre esse assunto tão palpitante, tão interessante. Amém, amém. Quando a gente olha aqui, e eu vou só fazer uma contextualização aqui, pastor Júnior, para eu passar para você destrinchar aqui a questão atual, né? Mas quando a gente observa o texto base da nossa lição, que é Gênesis 1:28, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, né? A gente tem aqui o que é chamado, né, na teologia de mandato cultural, né? Não é simplesmente a fazer crescer a humanidade em termos de pessoas, não somente a procriação, mas a todo uma missão que Deus entrega para o ser humano, né, para os seus filhos em todo esse contexto. Pensando nisso, então, pastor Júnior, pensando nessa questão primária aqui que nós estamos tratando da cultura ser inimiga ou ser amiga, eu queria que você nos ajudasse definindo primeiro o que é essa cultura, né, e como que a igreja, de modo geral, tem lidado com essas questões culturais. Ok. Primeiro vamos dar esse passo do que é cultura, né? Acho importante a gente definir. Na verdade, a gente poderia encontrar a definição de cultura aqui em Gênesis 1:28. Sim. Como você bem disse, no mandato cultural. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui você tem, se a gente pudesse dizer de uma outra forma esse texto, então Deus os abençoou e lhes disse: produzam cultura. Cultivem a terra. Na verdade, o verso 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Aqui, de forma mais evidente ainda, para produzir cultura. No caso aqui, ele está num jardim. A ideia da produção cultural, toda a produção humana, ao fim e ao cabo, é uma produção de cultura. Nós temos, na criação de Deus, Deus cria o universo e dentro desse universo ele cria tudo que a gente chama da ordem natural do mundo. Toda a natureza, inclusive a humanidade, faz parte da ordem natural do universo, todos os seus elementos. Toda a ação de intervenção humana para o cultivo, para a frutificação, para a sujeição da natureza, para que os produtos da natureza, de alguma forma, servissem para a humanidade e para todo o universo, é produção cultural. A gente tem uma tendência a relacionar a palavra cultura com música, artes, talvez até roupas, né? Mas a gente às vezes esquece essa grande ideia da cultura que está presente no texto. Toda a ação humana que intervém ou interage com a natureza é produção cultural. Tecnologia, ciência, toda a produção artística, alimentação, linguagem. Então, assim, daqui eu achei importante os nossos irmãos e amigos entenderem, nesse sentido, não há como viver o Evangelho, a igreja, a vida cristã ou a vida de uma maneira geral sem estar inserido numa cultura. A forma como nós nos portamos aqui, a forma de um cumprimento como é feito no Brasil, no Oriente, aquilo que comemos, tudo isso compõe aspectos de uma cultura, por vezes localizada, e óbvio que hoje influenciada muito fortemente pela globalização, e aí elementos culturais estão espalhados por todo o mundo, que antes estavam mais segmentados, né? Agora, a igreja, quando ela olha para esse texto aqui, a gente, pelo distanciamento que aconteceu com o tema, a gente não consegue, por vezes, fazer essa relação de que a cultura é algo próprio da humanidade e é próprio produzir cultura, de alguma forma, é obedecer a Deus, é cumprir aquilo que Deus nos colocou aqui para fazer. Criem coisas. Nós somos, nesse sentido, nós carregamos essa ideia de que alguns teólogos chamam de cocriação, né? Nós somos co-criadores no mundo de Deus. Deus criou e coloca o homem num jardim. E é o homem quem vai constituir cidades, é o homem quem vai constituir meios de locomoção de um ponto para outro, é o homem que vai juntar açaí com peixe e fazer um prato. É verdade. Né? É o homem que vai pegar a laranja com morango e fazer o suco de morango com laranja. Porque o homem, a mulher, vai produzindo, vai interagindo com a natureza e produzindo cultura. A igreja se distanciou da ideia de cultura, a gente vai falar mais disso, mas tratando na ideia de mundanismo, né? Porque em algum momento da nossa história, provavelmente ali, década de 50, 60 do século anterior, né? Quando há um forte rompimento dos valores tradicionais da família, da sociedade, com tudo que foi acontecendo de liberação sexual, emancipação da mulher, uma grande crise de uma geração mais jovem, né? Com a introdução de uma musicalidade diferente do que existia antes. Nesse momento, a igreja olha para tudo isso e se afasta, e aí o termo que começa a ser utilizado, além do mundanismo, que eu acho que é o termo próprio, mas é assim, a cultura nesse momento se torna inimiga da igreja, porque cultura ficou limitado a alguns aspectos da cultura que estavam em contraposição à visão de mundo da igreja. E aí a gente se distanciou e se afastou do mandato cultural, de agir no mundo, agir na natureza, produzir cultura, produzir tecnologia, produzir música, produzir coisas para o bem de toda a humanidade. E nesse momento a gente criou esse vácuo
como se a igreja tivesse que viver longe da cultura. Isolada, né? Mas é impossível, é impossível. Toda igreja e todo ser humano vive dentro de uma cultura. A lição bíblica, na sua introdução, vai usar o termo vácuo histórico, né? Vácuo histórico. Nós não temos como pregar e viver o evangelho num vácuo histórico e eu diria num vácuo cultural. A gente está dentro de um processo cultural e isso é normal, isso é bom e isso é criação de Deus. Não tem como falar do evangelho para alguém e excluir ou anular a cultura dele, né? O lastro histórico que ele tem, né? Todas as informações que ele tem, né? Exatamente. Para eu pregar o evangelho, eu vou ter que usar uma linguagem, seja verbal ou não verbal. E eu só consigo compreender uma linguagem para conversar a partir de uma realidade cultural. De cultura. É dentro de uma cultura que eu sei a língua portuguesa. Há um negócio interessante, né? Quando você está fazendo essa definição de cultura, que eu estava pensando aqui, eu acho que isso é muito... você citou aí o peixe, né, com açaí, né? Eu acho que isso também é muito mais próximo do Brasil, né? Porque nós temos um país que dentro dele você tem uma diversidade cultural gigantesca. Exatamente. Às vezes, assim, você percorre 400 quilômetros e você é inserido numa cultura completamente diferente da sua, né? Exatamente, completamente, inclusive nas palavras. Sim. Não só na comida, todo jeito, o toque das pessoas, a maneira, tudo isso são elementos culturais. E Deus age exatamente através desses elementos, né? Exatamente. É isso que a gente vai ver. Bom, com base então em Gênesis 1, 26, 28, comente sobre Deus, né, como o fundamento da cultura e o homem como o seu artesão. Né? Aqui começa então a fundamentar essa ideia, né, de que a cultura, né, como você bem colocou, que a cultura ela é algo que Deus já fundamenta, né? Ele não cria robozinhos, né, todos igual, linha de produção, né? Eu gosto de dizer que a criação de Deus é perfeita, mas Deus coloca o ser humano num mundo, entendam a expressão, né, num mundo inacabado. Nós não vivemos em jardins, nós não vivemos como vivia Adão e Eva. E isso não é fruto, em muitos aspectos é fruto do pecado, mas em outros é fruto do mandado de Deus. Sim. Que está no Gênesis 1, 26 a 28, está ali a criação do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, assim, de toda a criação, o único aspecto da criação que carrega imagem e semelhança de Deus é o ser humano. É uma relação direta. Deus tem uma relação indireta com toda a natureza. Toda a natureza ela não tem esse princípio de pessoalidade, mas o ser humano tem. Nesse sentido, nós temos tanto a possibilidade de termos aspectos nossos, inclusive de vontade e criatividade, que vem do próprio Deus, e nós temos essa capacidade de transcender, né? de ter conexão direta com Ele, essa conexão pessoal, esse relacionamento pessoal. Então, isso está presente na criação. Esse aspecto vai se manifestar também na sequência do texto. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. A ideia de domínio não é somente uma ideia de sujeição, mas é uma ideia no sentido somente de poder, mas é uma ideia de aplicabilidade mesmo, de você dominar, conhecer e saber usar da melhor maneira possível os elementos. Por quê? Porque nessa criação, é sempre bom lembrar, né? Homem e mulher os criou, né? Tanto homem quanto mulher estão presentes aqui. Não tem... O gênero está definido. Os ponto. Gêneros, né? Vai ser outro assunto seu, né? Sim, sim. Não perca, viu? Nós vamos falar sobre ideologia de gênero. E Deus os abençoe, ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Então, assim, existe um mandado de Deus para que o ser humano agisse. Quem é o agente cultural? É o ser humano. Ele é o agente cultural. Todo ser humano é um agente cultural que domina, que fecunda, que cultiva, que age no mundo, como a gente já falou ali atrás na definição. Mas quem é o projetista disso? Deus. Deus é quem
é quem colocou o ser humano num mundo em que, num primeiro momento, para ir daqui, né, nós estamos em Santana, né, para ir daqui até minha cidade, Campinas, no mundo projetado por Deus, eu tinha minhas pernas. Num mundo projetado por Deus, em que Ele coloca o ser humano como um produtor cultural, eu crio a carroça. É interessante isso. E eu crio o carro. E eu não, né? Eu não criei nenhuma dessas coisas. O ser humano, o homem e a mulher, vai criar o avião, vai criar maneiras da gente chegar lá mais rápido. Então, Deus colocou no coração humano e no projeto da sua criação que o ser humano agiria. Então, assim, Deus, ele é quem projeta a possibilidade da produção cultural. E o ser humano, ele vai ser o grande artífice, o grande agente cultural. Só para completar aqui, eu lembrei agora, o Justo Gonzalez, que é um grande teólogo e talvez um dos maiores historiadores da América Latina, Sim. da igreja, né? Ele vai dizer, a partir do verso, aquele que eu li aqui, o verso 15 do capítulo 2, que ali aparece o termo cultivo, né? Ele vai dizer que na raiz, as três palavras, culto, cultivo e cultura, estão na mesma raiz etimológica. Por quê? Porque essas três maneiras do homem produzir, elas vão se relacionar com todos os aspectos da vida. Cultivo do ponto de vista da agricultura, né? A cultura do ponto de vista de toda a produção tecnológica que um ser humano pode fazer, e culto, que é essa produção artística, né? Da busca de encontrar Deus pela transcendência da oração, da música, da poesia, da palavra, da língua. Então, assim, na raiz daquilo que Deus projetou para o ser humano, para o Gonzalez, tem culto, cultivo e cultura. Então, esse conjunto Deus projeta e Deus torna o homem o agente dessa produção. Isso é muito interessante, né? Essa ideia da raiz da palavra é muito interessante, né? Como que e você tem os aspectos, né? Tanto o aspecto espiritual, o aspecto social, o aspecto produtivo da vida do ser humano, todos interligados, né? Uma coisa com a outra. Agora, me veio aqui à mente, né, Pastor Júnior, sobre quando a gente observa isso, né? Deus, ele é o agente, Deus, ele é o fundamento da cultura, o homem é o artesão, ele é o agente, né? Mas aí a gente também precisa pensar, né? Aqui nós estamos em Gênesis 1, que o Gênesis 3 acontece, né? Sim. Então, muitas dessa... Você até comentou no começo, né? Você fala na ideia do mundo inacabado, né? Então, assim, eu penso assim dessa forma, né? O mundo sempre foi, o plano de Deus sempre foi que o mundo fosse desenvolvido como foi desenvolvido, né? Sim. Mas o pecado bagunçou o desenvolvimento, né? A arma atômica, por exemplo, virou arma, né? A tecnologia atômica virou arma, Isso. né? Carro que diminui distâncias vira arma, avião vira arma. Então, tudo isso aí envolve também essa questão da própria queda, né? Sim, eu acho. Agora sim, a gente precisa introduzir esse elemento. Mas esse elemento, ele é um elemento nocivo, contrário, mas ele é um elemento na análise do que seja cultura, que é a queda. Então, assim, do ponto de vista bíblico, a gente precisa ter essa compreensão. A gente, olhando para a Bíblia, como você disse no início aqui, abrindo a Bíblia, produzir cultura é algo da própria criação de Deus e entregue ao homem para fazer. A queda, ela traz uma mancha em toda a produção cultural. Ela deturpa ela. Ela deturpa. A queda, ela vai deturpar toda a produção cultural. Tem autores que dizem que toda a produção cultural, elas carregam a semente da imagem e semelhança de Deus, mas, ao mesmo tempo, carregam a mancha do afastamento do ser humano de Deus. Então, em tese, a cultura em si, na sua essência, ela é boa, como toda a criação de Deus, porque ela foi dada para o homem como missão, como mandato cultural. Só que, na mesma tese, talvez como antítese, nós temos que o ser humano, ao se afastar de Deus,
toda a sua produção cultural também vem manchada por esse processo da autonomia humana, dessa autonomia que diz não preciso de Deus. E aí, nesse sentido, a produção cultural vai gerar essas distorções de distanciamento. Então, a gente precisa sim ter lentes, ter filtros para essa análise, mas toda a produção cultural ela carrega também o peso da queda que afetou toda a humanidade, afetou toda a criação, né? Como diz Paulo em Romanos, né? Toda a criação geme, né? Sim. E toda a cultura também geme. Só que, né? Por que é um elemento? E a gente precisa olhar de forma macro na Bíblia, né? Nós começamos tudo isso aqui em Gênesis 1 num jardim. Nós terminamos lá em Apocalipse 20, na retomada da nova criação de forma definitiva, não novamente num jardim. Já é uma cidade. Mas uma árvore dentro de uma cidade. Por quê? Porque isso mostra pra gente que Deus restaura toda a criação, mas redime a cultura humana. Porque um elemento da produção da cultura humana, ela está presente na nova criação. O problema não é a produção da cultura. O que precisa é haver a redenção dos aspectos culturais. Legal. O Francis Schaeffer, ele fala um pouco sobre essa questão da cultura e ele fala que é impossível que o ser humano não produza cultura. Então, esse é um ponto, né? Mas aí ele diz que toda a cultura, ela também precisa ser regenerada, né? Sim. Mas aí ele vai dizer o seguinte, que ela só pode ser regenerada se esse ser humano antes for regenerado. Então, assim, o ser humano se acerta com Deus e a partir dali, aquilo que ele faz também sofre uma transformação e essa transformação acaba sofrendo para a glória de Deus, né? Exatamente. Imagina se nós tivéssemos nessa visão, eu falei lá de Apocalipse 20, nova criação, né? Mas em tese, nova criação, a gente já vive a nova criação em Cristo Jesus, né? Enquanto igreja, nós somos essa expressão da nova criação já, né? Imagine se tivéssemos cantores, imagine se tivéssemos advogados, médicos, engenheiros, regenerados, atuando ativamente em suas cidades, pensando urbanismo, pensando as questões culturais, pensando os aspectos estéticos diversos de uma cidade, a partir dessa conexão com Deus e por mentes regeneradas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu acho que esse é um desafio da igreja também perceber, porque isso está envolvido na missão. Não só esse mandato cultural, ele tem um aspecto missional também, missionário, porque a gente, como luz, começa a fazer diferença em áreas da cultura, em esferas da cultura, das mais diversas, por meio de mentes renovadas pelo Evangelho. Legal, legal. Bom, vamos à nossa pergunta de número 3, então, à luz de Gênesis 3, 15 e 24, e Romanos 2, 14 e 15, e também do comentário. Compartilhe sobre a cultura e suas distinções, né? Você vai compartilhar com a classe aí, nós vamos compartilhar aqui com os nossos alunos, né, Pastor Júnior? As coisas belas e as coisas ruins que podemos encontrar nela, né? Ou podemos encontrar nessas culturas. Isso, eu acho importante. A leitura de Gênesis 3 vai justamente falar da questão da queda, né? Como nós já comentamos aqui. Mas essa distinção, ela é própria e muito assim bem pontuada por Paulo, né? Paulo ele vai mostrar ali em Romanos 1 e 2 esses aspectos, né? O texto citado aqui na pergunta é o de 2, 14 e 15, mas se a gente voltar no 1, 18 a 21, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E o texto vai continuar aqui até chegar lá nos versos 14 e 15. Nesse sentido aqui, Paulo está construindo a ideia assim, olha, o ser humano, ao se afastar de Deus, a sua maneira de lidar com a natureza, porque ao lidar com a natureza o homem produz cultura, ao lidar com outros seres humanos o homem produz cultura, ao lidar com Deus, quando ele se afasta de Deus e lida com ídolos, ele de alguma forma também está produzindo culto, cultivo e cultura. Ele está manchando toda essa produção. Então, assim, fazer essa distinção é perceber que todo ser humano carrega imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, muito do que é produzido por um ser humano, mesmo que o ser humano em si não glorifique a Deus, mas a obra, a produção glorifica a Deus. Coisas criadas que contribuem para o bem da humanidade, elas são fruto da bondade de Deus. Todo dom perfeito, né, vem do Pai das luzes. Então, essa ideia de produção cultural, ela tem essa presença e só é possível por causa da imagem e semelhança de Deus. Só que existe mancha, existem coisas ruins. Ao mesmo tempo que existem flashes da presença de Deus por meio dessa ideia de imagem e semelhança, há também muitas evidências da queda. Nesse sentido, é a hora que a gente começa a fazer apontamentos em que a gente precisa distinguir a produção cultural que glorifica a Deus da produção cultural que não glorifica a Deus, que tem aspectos negativos. Mas isso não significa dizer a gente criar a ideia da subcultura, né? Que só há produção cultural positiva, por exemplo, para a gente fazer esse recorte, cultura evangélica ou cultura gospel. Na verdade, mesmo na cultura gospel, você pode ter a intromissão da queda. Exatamente. Você pode ter a intromissão da queda. E não é unânime, não é uma unanimidade também. Né? Não, então eu tenho aspectos culturais para ficar em coisas simples, como a gente falou, alimentação, linguagem, que não necessariamente são criados dentro de uma cultura cristã, mas elas são elementos culturais que a gente vai se relacionar. E se a gente pode se relacionar com eles, e se eles são úteis para a pregação do Evangelho, a gente deve usar sem receios, até porque eles são pontes que a gente consegue fazer relações com as pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Elas não atrapalham em nada. Agora, se são aspectos da cultura que em si trazem uma mancha, eles precisam ser confrontados, eles precisam ser desafiados. Eu acho que a relação da igreja com a cultura é uma relação de aproximação e confrontação. Ela precisa desafiar a sua cultura, mas se ela só desafia se ela se aproxima. Então ela não elimina de cara, mas ela faz uma reflexão sobre aquilo, né? Tem que fazer, como Paulo está fazendo aqui. Sim. Mas ela precisa ser feita, né? É um exemplo que, óbvio, os evangelhos eles estão dentro de uma linguagem ali, Jesus, né? Numa cultura muito do mundo rural, né? Mas só para dar um exemplo, como a cultura, quando ela pode ser bem utilizada e não atrapalha em nada, e ela foi utilizada inclusive pelos evangelistas. Você quer ver? Marcos 4, tem lá a parábola do grão de mostarda. Só para dar um exemplo muito interessante sobre como os evangelistas se apropriaram da cultura para levar a mensagem propagar deles. A mensagem, né? Marcos 4 diz sobre a parábola do grão de mostarda. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra.
Em Marcos, o grão de mostarda é plantado sobre a terra. Então, Marcos ele não define aonde é plantado, ele só falou terra, o termo ge, né? Ge ali do grego. Na referência bíblica minha aqui, ó, Mateus 13, 31 a 32, vai ter a mesma parábola em Mateus, e em Lucas 13, a mesma parábola. Em Mateus 13, está lá, a semente de mostarda foi plantada no campo. Em Lucas 13, a semente de mostarda é plantada numa horta. Um autor que estudou esses 3 textos, analisando do ponto de vista cultural e de contexto, Marcos ele é neutro na fala. Mateus coloca que a mostarda foi plantada no campo e Lucas numa horta. Para os gregos, não faz o menor sentido plantação de grão de mostarda dentro da cultura grega que seja plantada no campo. É só em pequenas hortas. Seria assim, seria algo que culturalmente traria uma certa estranheza para o coração do grego. O reino de Deus é como uma semente de mostarda plantada no campo. Não entendo. Culturalmente incompreensível, porque não se planta grão de mostarda no campo. Quem faria isso? Quem faria isso? É como se a gente dissesse, né, brincando com nossos irmãos do norte lá, o reino de Deus é semelhante a açaí com peixe. Não faz sentido para o paulista comer açaí com peixe. Açaí é coisa com banana, açaí morango, é sobremesa, né? sorvete, calda de chocolate. Então, assim, pra gente aqui... Acho que eles até arrepiaram quando você fala. Mas eu amo açaí com peixe. O que eu estou querendo dizer é que para o grego não faz sentido. Então, assim, é um aspecto cultural, só que pro judeu, Mateus ali, quando tem o só terra, ele coloca campo. Pro judeu, a forma como se planta grão de mostarda na região da Palestina é em campos abertos e não em hortas pequenas. Então, assim, é óbvio que eu sei que tem um distanciamento que às vezes a gente não consegue pegar assim para a nossa realidade, mas essa é uma realidade bíblica que mostra assim, qual é o melhor jeito. Lucas pensa aqui, né, na revelação, ele tem a história do grão de mostarda que ele vai colocar no texto, e ele lê lá, talvez a fonte dele foi Marcos ou Mateus ou alguma outra fonte. Se ele coloca campo, ele fecha o ouvido do seu ouvinte, que é a princípio o Teófilo, né? Mas se ele coloca horta, ele resolve o problema. Ele manteve a essência da mensagem. A mensagem é compreendida. A mostarda é plantada numa terra. Mas qual é o tipo de terra que o grego entende? Horta. Então ele usa sem problema nenhum o aspecto da cultura, porque não ofendeu a mensagem. Porque se a gente fosse ser purista, talvez assim, não, é num campo, não é na horta. Mas não, ele usa um aspecto cultural sem problema nenhum. A maneira como o judeu planta, que o grego planta, é diferente, mas a mensagem é a mesma, né? A mensagem é a mesma. Só que aqui o autor, ou o evangelista, ele está preocupado com a compreensão. Ele está preocupado com o ouvinte, né? Aquele que vai receber a mensagem. Então, ele vai pegar um aspecto cultural e usar esse aspecto cultural. É o que a gente hoje, a nossa maneira, né, século XXI, tenta fazer. A gente faz pontos culturais, a gente pega um filme que todo mundo conhece e aplica numa pregação, uma música que faz parte da cultura e aplica na pregação, como Paulo faz também em Atos 17, né? Nele nos movemos, vivemos e existimos. Isso não é um texto bíblico na sua origem, é uma citação de um profeta, de um poeta grego. Poeta grego. Então ele está pegando uma música conhecida, uma poesia conhecida do ambiente que ele está pregando e falando, ó, não tem um poeta de vocês que fala nele, vivemos, nos movemos e existimos? Ele está pegando um aspecto cultural e falando, então, eu estou falando desse Deus aqui. Talvez o poeta não compôs pensando nesse Deus, mas Paulo está pegando esse aspecto e aplicando. Então é possível fazer a distinção, que a gente está na pergunta da distinção, né? A gente precisa rejeitar, sim, aspectos culturais que sejam contrários e que ofendam a Deus. Mas naqueles em que nós vemos flashes da imagem e semelhança de Deus, a gente pode utilizar. Isso é muito importante dizer, né, Pastor Júnior? Porque geralmente quando a gente fala de cultura ou de contextualização,
principalmente por causa dessa polarização entre mundo e igreja, geralmente se interpreta equivocadamente, né? Sim. Quando a gente fala, nós precisamos criar um diálogo com a cultura. Essa mente, geralmente, ela lê da seguinte forma: o mundo vai entrar na igreja, né? Sim, é a primeira leitura que se faz. Porque a gente tornou sinônimo cultura e mundanismo, né? Sim. E assim, é bom que se diga, não são sinônimos. Não são sinônimos. Pelo contrário, né? Em alguns aspectos podem até se chocar, né? Exatamente, podem até se chocar. Agora, vamos falar aqui, a gente fez uma aplicação positiva, né? Quando a gente pensa em o mundo entrando na igreja, ou a cultura se aproximando, a gente pensa sempre do ponto de vista talvez estético ou da arte, né? Mas vamos pegar um aspecto cultural muito presente numa sociedade consumista. Uma sociedade consumista, primeiro, a própria ideia do consumo, né? Ela é muito presente, então uma ideia do prazer é muito presente e uma ideia da competição é muito presente. Então, assim, como que um aspecto cultural negativo entra numa igreja? A gente só olha para arte e estética, né? Estética. Mas veja, se na sua igreja a relação ministerial é uma relação de forte competição, uns competindo com os outros, um tentando derrubar o outro, um tentando ser melhor que o outro do ponto de vista de um ego para se aparecer, esse é um aspecto cultural que precisa ser fortemente combatido, porque isso está dentro de uma cultura consumista, capitalista, de selvageria. E aí a pessoa vive esse mundo lá, traz isso para dentro da igreja e a igreja não confronta esse aspecto cultural. Como a gente poderia falar de ética sexual, de generosidade, de outros aspectos culturais que a gente não está atento e eles estão influenciando a maneira de pensar da igreja e a gente precisa confrontar. É quando você deixa de ler a cultura com os óculos, né, do evangelho, pronto, passa batido, né? Então você tem que botar os óculos do evangelho e fazer as distinções, né, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aí, assim, e cá entre nós, e aí assim, não dá pra gente entrar nessa questão, né? Mas a própria afirmação de graça comum, né? A própria característica de Deus de ter essa fagulha, essa centelha, né, da sua imagem no ser humano, de tal forma que o ser humano seja de fato criativo, seja produtor de coisas, assim, não são apenas crentes que estão produzindo coisas boas no mundo, né? Vamos fazer a reflexão. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Deus, por exemplo, e estão fazendo coisas boas, né? Mas eu costumo dizer, assim, até com base nesse texto de Romanos capítulo 1, que para algumas pessoas a ausência da rendição a Cristo, né, a própria produção cultural, a própria produção de beleza que ele é impulsionado por essa graça a realizar, vai se tornar como também a evidência acusadora contra ele de que, de fato, ele teve uma revelação de Deus e não deu glória a Deus. Né? Exatamente. Ele não dá glória a quem de direito, a quem de direito. Porque ele produziu, ele só produz por causa dessa graça e dessa imagem e semelhança, e ele não dá glória a quem é devida. E é por isso que às vezes você tem, por exemplo, músicas, letras, né, poesia. Você tem muitas poesias que você encontra e que você ouve, que elas, você olha assim e fala, nossa, isso aqui se encaixa perfeitamente. Tem outras que você ouve, às vezes até no meio evangélico, que você fala assim, opa, isso aqui não é evangelho não, esse negócio tá meio esquisito, né? Mas é interessante porque acaba de fato sendo uma revelação da bondade, da graça de Deus, né? Em participar dessa produção que o ser humano está realizando no mundo, né? E cá entre nós, né, pastor Júnior, o mundo seria muito feio se não tivesse cultura, se não tivesse estética, se não tivesse o imaginário, né? Exatamente. Como que a gente lida, por exemplo, com a própria Escritura Sagrada, né? Quando ela usa diversas ilustrações, parábolas, lidando com esse imaginário, com essa produção imaginária. Como que seria o mundo se não houvesse essa produção cultural que a gente tem? Né? A gente está vivendo uma estação do ano que se chama primavera. Primavera. E agora a gente começa a ver flores nas suas diversas cores, a natureza parece que ela rejuvenesce, né, na primavera.
O mundo de Deus, ele é muito diverso, colorido. A gente é exposto, né? Os céus revelam a glória de Deus, né? Salmo 19. Nós somos, como seres humanos, expostos a um Criador, é meio redundante, né? Mas um Criador muito criativo, nas formas, nas cores, nos elementos, nas sensações. Então, assim, esse mundo criado por Deus só pode levar um ser humano a produzir um mundo de tal criatividade. Nem tudo é azul, nem tudo é cinza, nem tudo é só amarelo. O mundo de Deus é multicolorido, multidiverso, multissensorial. Então, o ser humano, a imagem e semelhança, porque a gente carrega isso, essa imagem e semelhança. A nossa produção vai ser nessa mesma frequência, nunca com a mesma capacidade, mas com a mesma frequência de possibilidades. E aí eu acho que você foi no ponto. Muitos seres humanos, uma grande maioria, não dá a glória devida a Deus daquilo que está fazendo, mas só faz porque ele está inserido num mundo criado por esse Deus. Por esse Deus. Por esse Deus. E ele é um Deus de beleza, né? Sim. O Schaeffer fala um negócio interessante quando ele descreve a construção do tabernáculo, a prescrição de Deus, né, na construção, e aí ele enfatiza o fato de que Deus pede para que se faça, né, se confeccione romãs, acho que roxas. Roxas ou é azul? Acho que é roxas, né? E aí ele pergunta, né, existe romã roxa? A resposta é óbvia, não existe, né? Então por que Deus manda criar? Porque é bonito. Isso. Esse colorido é diferente, né? Há um aspecto, né, da natureza que é real na natureza, mas que ele tem como se colocar assim, uma liberdade poética, uma liberdade imaginária de olhar e falar assim, isso aqui ficaria bonito com uma cor diferente, né? Eu acho que isso é mais ou menos assim, você tem 2 filhos, né? Eu tenho um, quando você bota aqueles quadrinhos para eles pintar, e aí na nossa cabeça a gente está pensando assim, né? Bom, o telhadinho é marronzinho, isso, a porta e tal, e aí eles começam e a árvore, que geralmente é verde, ele pintou de amarelo e tal, e você fala, não filho, mas não é. Não, mas espera aí, não é por quê? Isso. Né? Porque essa também é uma ação de Deus no imaginário, né? Da gente focar naquilo que é belo, né? Exatamente, e esse teu exemplo é magnífico porque essa é a relação de Gênesis 1 e 2 de Deus com o ser humano. O ser humano olha para o Samuel e vê o Samuel pastor, e vê o Samuel conduzindo um programa, e vê o Samuel fazendo isso com excelência. E ele olha com prazer. Essa produção cultural do Samuel dentro de um estúdio é uma produção que Deus olha e fala, olha lá meu filho. E é o que a gente faz com o nosso filho. Quando ele pega lá o desenho e faz um desenho bonito, ele está produzindo e a gente se alegra com aquilo. E o teu filho, quando ele produz uma coisa, a gente conversava aqui dos nossos filhos antes de começar, né? Quando o teu filho faz um negócio e aquilo traz alegria ao seu coração, de alguma forma isso significa dizer em linguagem bíblica que o teu filho te glorifica. O teu filho te dá glória, porque ele está reproduzindo coisas, vivendo coisas que você incentivou, deu liberdade, deu condição para ele exercer. E na medida em que o filho, dizem que os filhos pequenos, nós somos os heróis dele, né? Todo amigo me fala, espera a adolescência, que aí você vai deixar de ser o herói dele. Eu ainda estou vivendo, meu filho está com 9 para 10, eu ainda tenho um aninho, 2 ainda para curtir esse lado de ser o herói do meu filho, mas o que ele faz me glorifica. E é isso, a produção cultural do ser humano precisa glorificar a Deus, e glorifica e alegra o coração de Deus, porque ele fez um mundo nessa lógica. Né? Legal, muito legal. Meu querido estudante, minha querida estudante, está acompanhando a gente, estamos conversando sobre cultura, amiga ou inimiga, estamos aqui observando todos esses aspectos da cultura a partir dessa perspectiva do Evangelho, a partir dessa imagem criacional de Deus como sendo ali o primeiro fundamento, né, no desenvolvimento cultural. Vamos agora para a pergunta de número 4, e a pergunta de número 4 ela justamente vai a fazer agora o concerto, né? Aquela ideia que a gente começou lá atrás, o mundo está entrando na igreja, está acabando tudo, etc. Aqui na pergunta 4 é a nossa oportunidade de alinhar essa ideia
a partir da Escritura Sagrada, né? E aqui, na nossa pergunta, vai dizer o seguinte: leia Tiago 4,4, também o comentário 3 anterior e responda: cultura e mundanismo são sinônimos? Justifique essa resposta. Eu acho que a gente já disse aqui que não, né? Não são sinônimos. Mas a gente vai ler o texto e aí alguns vão dizer, não, mas lógico que é. Mas o texto diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí a gente relaciona diretamente uma coisa à outra. O mundo aqui, a gente precisa refletir o contexto e a gente precisa refletir em que sentido esse texto está posicionado aqui. E não é só também entender a palavra, a cosmos, porque é a mesma palavra que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. O mais famoso verso bíblico do Novo Testamento, que podemos dizer da Bíblia, João 3,16, ele tem lá que Deus amou o mundo. Só que aqui a gente é incentivado por Tiago a não ter amizade com o mundo. Então, assim, como a gente pode fazer essa relação? O que Deus amou? Deus amou tudo aquilo que significa essa ordem criada e tudo que está dentro dessa ordem criada que alcança natureza e ser humano, e tudo isso vai ser redimido. O que é nos pedido aqui para ter inimizade? Esse sistema caído. Tudo aquilo que está relacionado a um sistema caído. Eu sou inimigo desse sistema caído. Eu não posso me render a um espírito de competição que eu destrua o meu irmão para eu prevalecer por um desejo pessoal. Eu não posso compactuar com um mundo de conforto absoluto para uns e miséria para outros. Então a generosidade faz parte da lente cristã nesse mundo. Eu não posso compactuar com um mundo em que vale tudo do ponto de vista da ética da sexualidade e não compreender o quão é importante, o quanto eu glorifico a Deus na fidelidade do meu casamento. Então, nesse sentido, eu sou inimigo do mundo. E aí, do que o cristão é convidado a ser inimigo? De um sistema corrupto, mas não da produção cultural. Porque Paulo é quem diz, me foge agora o texto bíblico, ele fala assim, vocês têm que se afastar dos impuros, das pessoas que têm uma vida desregrada. Aí ele diz assim, ele abre um parênteses, gostaria de lembrar agora aonde está esse texto e eu não anotei, mas ele diz assim, eu não estou dizendo dos impuros e devassos deste mundo, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Você não tem como ir no supermercado, você não vai em lugar nenhum. Eu estou falando dos cristãos que se dizem corretos e têm uma vida... Então, assim, por que eu estou falando desse texto? Ele só serve aqui de suporte aqui para essa conversa. Paulo, ele consegue ter compreensão assim, impossível viver longe da cultura, impossível viver longe das pessoas. Aliás, a gente tem que ir até as pessoas para conversar com elas, confrontá-los e levar o evangelho. A gente precisa se relacionar no mundo, mas a gente é inimigo, a gente confronta os aspectos culturais, a gente precisa confrontar. Mas para confrontar você precisa conhecer. E aí você tem que fazer a diferenciação. Beleza, é isso mesmo, nós somos chamados a confrontar o mundanismo, mas nós também somos chamados para viver dentro de uma cultura. Então, assim, não são sinônimos. Viver dentro de uma cultura, conversar, interagir com uma cultura, produzir cultura, eles fazem parte de um mandato de Deus para a humanidade. Mundanismo são aspectos da vida manchados e esse sistema a gente precisa buscar afastamento. Legal, legal. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando aqui ao fim desse nosso estudo, né, na lição de número 3. Estamos falando sobre a cultura amiga ou inimiga. E eu queria, pastor Júnior, que você desse uma aplicação, uma palavra pastoral mesmo, para aqueles que
estão vivendo nesse mundo, estão vivendo entre culturas, como que podem influenciar essas culturas sem manchar, né, as suas vidas com o mundanismo, e ao mesmo tempo como que podemos agir nessa cultura para redimi-la através do Evangelho de Cristo. Eu penso que nós temos que ter uma dupla ação, né, nessa sua colocação. Primeiro, você usou as lentes, né? Nós precisamos olhar para a cultura com as lentes do Evangelho. Nós precisamos nos aproximar do nosso tempo e da nossa cultura com as lentes do Evangelho. Elas são o melhor filtro de compreensão da cultura. Só que para fazer isso, a gente precisa amar o mundo que Deus ama. Amar o mundo que Deus ama é entender que esse mundo precisa da redenção. E a gente precisa rejeitar o mundo que Deus rejeita. Nesse sentido, a lente do Evangelho é que vai dar essa linha de corte. Mas esse amor pela cidade, o amor pelas pessoas, o amor por a compreensão desses aspectos culturais que nos cercam, aqueles que não ferem o Evangelho, como usamos aqui alguns exemplos, eles precisam ser utilizados na pregação do Evangelho. Então, assim, a cultura, nesse sentido, ela precisa ser uma aliada do cristão, uma aliada da igreja, para que a gente possa ter pontes de contato, pontes culturais, de acesso às pessoas que estão nas nossas cidades, que moram perto de nós, que convivem com a gente, aspectos que podem fazer com que a gente se aproxime delas e aí sim confrontar aqueles aspectos que mancham a vida daquela pessoa, mancham a vida da nossa sociedade, da nossa cidade. Então, irmãos, eu penso que se hoje esse papo aqui, essa conversa dessa lição, o estudo aí na sua igreja, servir para que a gente elimine o preconceito contra a cultura, mas continue a reafirmar o confronto contra um sistema mundano, se a gente conseguir fazer essas duas coisas com equilíbrio, nós seremos pessoas e igrejas mais presentes e relevantes para levar o Evangelho para o nosso tempo. Amém, amém. Pode orar para a gente? Sim, vamos orar. Pai de amor e graça, toda a honra e glória ao Teu santo e poderoso nome. A gente te louva, Senhor, por aquilo que nós podemos conversar aqui, pela Tua palavra, aquilo que ela fala ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, também porque o Senhor nos fez agentes culturais, nos colocou nesse mundo como seu representante, de tal forma que a gente interaja, atue no mundo de maneira a produzir coisas que façam bem para a humanidade e glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas profissões, nas nossas atividades, ajuda-nos, Senhor, dentro dos nossos contextos, na cidade em que vivemos, a sermos, Senhor, pessoas que glorifiquem o Teu nome por meio daquilo que fazemos. Enquanto igreja, enquanto discípulos Teus, enquanto discípulos do Teu Filho Jesus, ajuda-nos, Senhor, a usar esses elementos como Mateus, Marcos e Lucas usaram, como Paulo soube usar, como Tiago e João souberam usar. Ajuda-nos a usar esses elementos para a pregação da missão e nos dê sensibilidade, Senhor Jesus, para entendermos aquilo e aquelas coisas e aquelas situações que precisam ser confrontadas e precisamos nos afastar. Tenha misericórdia de nós, continua a nos abençoar como igreja, como povo de Deus, a vivermos, Senhor, dentro das nossas culturas, vivendo com a mente regenerada, a mente de Cristo Jesus. É no nome do Teu Filho que oramos e agradecemos, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém. Pastor Júnior, mais uma vez, obrigado por sua participação. Meu querido irmão, irmã, estudante da Palavra de Deus, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha sido edificado com esse estudo, que esse estudo tenha levado você a enxergar e tomar melhores decisões a respeito da missão que Deus colocou sobre você e como que você pode agir dentro desse mundo como um agente de Deus. Olha só, lembro você o seguinte, não se esqueça de curtir aí, de se inscrever, de compartilhar.
Lembrando você que a reprise acontece no sábado, então você pode aí assistir um pouco antes, né, de ir para a sua igreja local, para a sua comunidade. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. A gente se encontra na próxima semana para mais um estudo da Palavra de Deus e bons estudos para você.